Voltamos a falar aqui da pandemia, isso porque a variante Delta da Covid acende o alerta em diversos países. Aqui no Brasil são mais de 700 casos da nova cepa registrados em 14 estados e no Distrito Federal. E mesmo com o avanço, por enquanto o Ministério da Saúde descarta reduzir de 90 para 60 dias o tempo entre as doses das vacinas. Mas a imunização é mesmo capaz de frear o alcance da Delta aqui no país? A gente conversa agora com Ludmila Rajar, que é cardiologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e chefe da UTI Covid do Hospital das Clínicas. Doutora Ludmila, bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia a vocês, grande honra estar aqui. A gente tem essa expectativa em torno da variante Delta e talvez muita gente se pergunte agora, eu completei as minhas duas doses de vacina, ou outros com a primeira dose, que também já dá uma boa margem de combate ao coronavírus. Mas e quanto à variante Delta? Eu estou seguro com essa primeira vacinação e até com a imunização total, doutora Ludmila? Essa é uma pergunta muito importante nesse momento que nós vivemos da pandemia, porque nós temos que olhar para os outros países e ver o que aconteceu como exemplo para que a gente faça o que é correto e o que a epidemiologia tem nos mostrado. O que nós percebemos? Israel, um país que já tem 80% da população vacinada, agora mais uma vez registrando um número aumentado de casos nos últimos dias. Estados Unidos, boa parte da população não tomou a segunda dose das vacinas que recomendam serem 2 doses. E o que nós estamos percebendo? Um aumento do número de casos em alguns estados. A variante Delta no mundo hoje é um problema, é um motivo de preocupação e isso hoje se estende para o Brasil. Já há alguns estados no Brasil nos quais a variante Delta já é a predominante. Outros estados ela já é responsável por 15% e 20% do número de casos. E qual que é o cenário brasileiro nesse momento em relação à cobertura vacinal e à proteção contra a variante Delta? Primeiro ponto, o Brasil hoje tem 54% da população que recebeu uma dose das vacinas. Nós temos hoje 23% da população que recebeu 2 doses das vacinas. Primeiro ponto importante de nós lembrarmos, uma única dose das vacinas da Pfizer, da Oxford AstraZeneca e também da Coronavac é responsável por uma proteção muito pequena contra a variante Delta. Segundo ponto importante, tem estudos recentes que nos mostraram que quando a população recebe 2 doses, principalmente da Oxford AstraZeneca e também da vacina da Pfizer, a proteção contra a variante Delta varia de 73% a 88%, que é uma proteção, digamos, adequada. Mas ela não é 100%, ela não é suficiente para que a gente relaxe. E esse exemplo de Israel e dos Estados Unidos nos mostra que mesmo com boa parte da população imunizada, a variante Delta tem sido responsável por aumento do número de casos, por aumento do número de internações. Ou seja, de qualquer forma, nós deveremos estar em alerta, aumentando todo o convencimento da nossa população para receber a segunda dose das vacinas, esperando que o nosso governo revise esse período de cobertura vacinal entre a primeira e a segunda dose e, se possível, encurtar, especialmente em relação à vacina da Pfizer, e, ao mesmo tempo, não relaxar em termos das medidas protetivas, porque não basta 2 doses, não há vacina 100% eficaz. Nós, para falarmos em eliminação ou perto da erradicação da pandemia pela Covid-19, nós vamos ter que tomar algumas medidas que são, número 1, ampliar extremamente a cobertura vacinal de toda a população. 2, fazer com que as pessoas vão tomar a segunda dose e não deixem apenas de acreditar que 2 doses não são necessárias. Há necessidade de, nas 3 vacinas disponíveis, que são a Pfizer, a Oxford, a AstraZeneca e a Coronavac, que a gente complete o calendário vacinal com as 2 doses. E o terceiro ponto é manter as medidas restritivas, evitar as aglomerações, usar adequadamente as máscaras. A população está retornando às atividades de trabalho, a criançada e os jovens estão voltando para as escolas.
nós não podemos abaixar a guarda. Imagine se ocorre conosco o que está acontecendo em Israel, nos Estados Unidos, no momento que nós temos que cuidar dos pacientes cardiopatas, dos pacientes com câncer, do retorno das medidas de prevenção contra as doenças cardiovasculares. E nós, mais uma vez, sofremos uma pressão no nosso sistema de saúde. Então, esses dados nos mostram que nós devemos estar atentos, nós devemos fazer uma gestão transparente da pandemia em relação à informação da população, ampliar a cobertura vacinal. Doutora Ludmila Rajar, bom, primeiro, não deixei de reparar nessas flores maravilhosas atrás da senhora, viu? Olha, tá caprichado para esse domingo de manhã para fazer até, para a gente poder balancear aqui o assunto que é tão delicado, tão pesado. Temos um pouquinho de flores aí por meio de doutora Ludmila Rajar. Doutora, sintomas da variante Delta. Eles são diferentes? A senhora, na hora que vai atender um paciente, na hora que visita a UTI, observa alguns detalhes? De repente, a infecção pulmonar se apresenta de uma maneira diferente, ou tem mais febre, ou tem dor de garganta, eu não sei. Tem alguma característica que consiga diferenciar que uma pessoa está infectada por uma cepa, no caso da Delta, ou isso a gente só descobre mesmo por meio do exame, do sequenciamento genético? Olha, realmente não tem uma diferença clínica. Não dá para você avaliar um paciente e pressupor de que variante nós estamos diante. Então, primeiro ponto importante é a questão epidemiológica. Esse é um momento de extensão e de disseminação da variante Delta. Tem diferença de sinal, sintoma da doença? Não tem. O que nós estamos percebendo, com os dados reunidos cientificamente em todo o mundo, é que essa variante ela é mais transmissível. Então, no começo da pandemia, nós conseguimos, por exemplo, isolar uma pessoa numa casa e ter um único indivíduo doente numa casa e os demais conseguiam se proteger, desde que as medidas de isolamento e de distanciamento fossem adequadamente adotadas. Hoje, com essa variante, dificilmente o que nós temos atendido são famílias inteiras, são várias pessoas no ambiente de trabalho. Então, aparentemente, não há diferença clínica, mas trata-se de uma variante mais transmissível. Então, a gente tem que tomar mais cuidado. Mas, realmente, ter certeza, afirmar só com análise realmente de genótipo, que aí os laboratórios mais especializados são capazes de fazer. Não dá para a gente pressupor ou imaginar à beira do leito ou numa descrição do paciente. E falando das flores, as flores significam esperança para o Brasil, porque a gente está aqui falando num domingo sobre uma pandemia que trouxe tanto sofrimento. E a gente tem que ver uma luz nisso tudo. E tem várias luzes, né, que vão surgir disso tudo. Primeiro, hoje, a gente entende que a saúde e a educação têm que ser muito valorizadas no nosso país. Segundo, se nós tivéssemos investido mais em ciência e em tecnologia nos últimos anos, talvez essa história pudesse ter sido contada de uma maneira diferente. Terceiro, eu acho que hoje o Brasil é uma nação mais solidária, mais unida. Então, nós temos que estar atentos, cientificamente respaldados, mas jamais sem perder a esperança. Eu acho que isso aí é que faz com que a gente tenha certeza de que a gente vai sair disso tudo mais forte, apesar dos sofrimentos, das sequelas, mas a gente tem que olhar para o futuro, tendo esperança de reconstruir o nosso país. Doutora Ludmila, ontem nós mostramos aqui o ministro Marcelo Queiroga, né, Elisa, trazendo o teste do Plano Nacional de Testagem para a Covid, que pode ser replicado para outros estados também. A testagem é um dos caminhos para a gente enfrentar essa variante Delta e, claro, tentar observar onde tem mais casos e, com isso, os médicos, os especialistas possam atuar de uma maneira mais qualificada? Qual é a impressão que a senhora tem no que diz respeito a essa questão da testagem aqui no país? Não há dúvida. Essa questão de testagem em massa e de isolamento dos pacientes doentes e dos contactantes, ela é central para o controle da pandemia. Digamos que se isso tivesse sido adotado no início da doença no Brasil, em final de fevereiro, começo de março de 2020, nós teríamos um outro cenário em termos do número de mortos e de pacientes infectados. O objetivo da testagem é você fazer o diagnóstico daquela pessoa sem sintomas que está transmitindo e, ao mesmo tempo, isolar os contactantes e fazer a busca ativa. Isso foi o método que controlou a doença na maioria dos países desenvolvidos. Então, essa questão da testagem em massa, dos testes rápidos, neste momento é tarde? Não é.
Poderia ter sido mais cedo, sem dúvida, mas nunca é tarde, num momento da pandemia, que nós não estamos perto da eliminação, nós estamos vivendo a pandemia. Então, nesse momento que a malha aérea volta a funcionar em todo vapor, ao mesmo tempo que as escolas voltam a ter as aulas presenciais, o trabalho com as pessoas voltando agora de uma maneira predominantemente presencial, a testagem é essencial e necessária. Tomara realmente que o Ministério consiga cumprir esse projeto o mais rápido possível, porque nós teremos, assim, diagnóstico mais precoce, isolamento do doente, redução da transmissão, e quando eu isolo os contactantes, eu diminuo a transmissão de casos de pacientes que ainda não estão com sintomas, mas já estão transmitindo. Então, é fundamental. Doutora Ludmila, como a senhora tem muita experiência em ambiente de UTI, e são ambientes muito críticos, né? Precisa administrar ali a situação de um paciente, compreendendo de que maneira está evoluindo ou não para a Covid-19. Como é que anda, neste momento, o quesito medicação para ser utilizada num paciente em UTI? Esses dias a gente deu aqui, o nome é tão difícil que eu nem lembro o nome do remédio que a Anvisa aprovou durante esta semana. Se a senhora puder me ajudar com a memória, eu agradeço. É uma listinha, se eu não me engano, de 5 nomes chaves, né, dessas medicações que são utilizadas em ambiente de UTI. São exatamente as mesmas que vocês utilizam para todos os pacientes? Claro que existem oscilações do cenário de cada paciente, mas já há algum tempo vocês têm utilizado as mesmas medicações para tratar os pacientes? Bom, o que a gente aprendeu nesse período da pandemia? Nós aprendemos que essa doença, ela é uma doença causada por um vírus, que é o novo coronavírus. O paciente tem, nos primeiros dias, sinais e sintomas gerais, de febre, gripe, coriza, tosse, mal-estar, dor no corpo, às vezes alteração do olfato, alteração do paladar. E quando chegam os dias número 7, 8, 9, 10, o que ocorre? O organismo, o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, ele vai tentar eliminar o vírus. E neste momento, cada paciente reage de uma maneira, porque o sistema de defesa, ele é muito individual. Então, o que acontece? Tem um grupo de pacientes, que são 80% dos pacientes em média, nos quais o sistema de defesa reage brilhantemente, consegue eliminar o vírus, e são aqueles pacientes que vão ter a forma leve ou pouco sintomática e que não vão precisar de hospitalização. Esse grupo inicial de pacientes que evolui bem, raramente a gente precisa dar alguma medicação que não seja só sintomáticos, analgésicos, antitérmicos, hidratação, cuidado geral, alimentação e só. Porém, os outros 20%, nesse momento que o sistema imunológico reage de uma maneira agressiva ou, do outro lado, muito ineficaz, de forma que o vírus se multiplica e vem uma inflamação descoordenada, desordenada. E aí o organismo fica sob ataque, tanto do vírus quanto do sistema imunológico. Que órgão que sofre primeiro? O pulmão. Depois do pulmão, sofre o coração e os vasos. Depois sofrem os rins e o fígado, e assim por diante, afetando todo o organismo. Estes 20% de pacientes mais graves terão que ser hospitalizados. Em média, no mundo, este é o número. E aí, a gente vai ter que fazer medicação para tentar eliminar o vírus, e aí vem o antiviral, e, por outro lado, para tentar resgatar o sistema imunológico, para adequar a defesa. O que significa adequar? Nem deixá-la muito insuficiente, nem deixá-la ser muito agressiva. Nesse 1 ano e meio de pandemia no Brasil, nós, então, vivemos, obviamente, resultados de vários estudos científicos que provaram que, número 1, antiviral, qual é aquele comprovado e que reduz o tempo de doença, que reduz a evolução do paciente, que melhora a evolução do paciente? É o Remdesivir. O Remdesivir hoje é uma medicação injetável, feita no ambiente hospitalar, principalmente nos primeiros 14 dias de doença. Ele hoje é aprovado pela Anvisa, mas infelizmente ele não está liberado para todos os pacientes. Então, o paciente do Sistema Único de Saúde não tem a liberação do Remdesivir, mas é uma medicação
que comprovadamente não reduz a chance de morrer, mas encurta o tempo de doença. Com isso, pode reduzir a pressão no sistema de saúde, diminuir o tempo de doença. De antiviral, basicamente é apenas o Remdesivir. Quando a gente olha para o sistema imunológico, aí vem os anticorpos monoclonais aos quais você se referiu, que estes anticorpos monoclonais, eles significam uma esperança. Por quê? Qual seria o paciente que teria indicação dos anticorpos monoclonais? Aí nós temos 2 já aprovados pela Anvisa e alguns já aprovados pelo FDA. É uma combinação de casirivimab com indavimab, mais uma outra combinação recente. Então, são 2 coquetéis de anticorpos monoclonais. Para que eles servem? Eles pegam um indivíduo de alto risco para complicar, e nós acabamos de fazer o diagnóstico, desde que ele tenha mais de 12 anos de idade, mas ele tem algum fator de risco. Ou ele tem um problema cardíaco, ou um problema imunológico, ou um problema respiratório ou neurológico. Ele vai para o hospital, recebe uma única dose injetável desses anticorpos, que nós temos 2 coquetéis já aprovados, e esse paciente tem uma chance muito pequena de evoluir para a necessidade de hospitalização e de gravidade. Esses anticorpos estão liberados pelo FDA, estão aprovados pela Anvisa, mas eles ainda não estão disponíveis no sistema de saúde brasileiro, nem na rede privada e nem na rede pública. Mas eles seriam uma alternativa para diminuir gravidade e hospitalização. E aí, por outro lado, eu falo do paciente hospitalizado. Eu já usei o antiviral quando disponível, o Remdesivir, mas eu também tenho que tentar melhorar o sistema imunológico. E aí vem os corticoides. Os corticoides são medicações baratas, disponíveis para todo o sistema de saúde brasileiro e que comprovadamente reduzem mortes pela doença no paciente hospitalizado que precisa de oxigênio. Então, o corticoide é necessário, é indicado sob tratamento médico no paciente hospitalizado com necessidade de oxigênio. Aí vamos para os anticoagulantes. Nós vimos que essa doença afeta os vasos e esse vírus, ele estimula a chance do indivíduo evoluir com trombose da periferia das pernas, trombose das veias dos braços, embolia no pulmão, coágulo em todo o organismo. Então, os anticoagulantes, comprovadamente, no paciente internado, deverão ser prescritos. E nós também, hoje, estamos estudando bastante no mundo e no Brasil um outro medicamento chamado tocilizumab. O tocilizumab é de uma família de medicamentos que também atuam no sistema imunológico. Ele também está aprovado nas entidades regulatórias, mas ele ainda não está disponível para o Sistema Único de Saúde. Então, se a gente falar do que o brasileiro, de uma maneira geral, tem acesso hoje, é assistência hospitalar, o suporte, né, de terapia intensiva, de ventilação, de fisioterapia, de médico, de enfermagem, o corticoide, o anticoagulante, antibiótico nos casos de infecção bacteriana, mas essas demais medicações, Remdesivir, anticorpo monoclonal, tocilizumab e agora, mais recentemente, o tofacitinib e o baricitinib, que também foram provados como medicações da imunologia que modificam o sistema imunológico, o brasileiro ainda não tem um acesso universal a essas medicações e isso ainda está em avaliação. Doutora Ludmila Rajar, muito obrigado. É impressionante. E são vários as alternativas que a gente tem, mas claro, como a doutora disse, alguns não estão ainda no acesso para todo mundo. Tomara que a gente continue avançando num ritmo bom de vacinação para que daqui a pouco a gente possa eliminar isso daqui. Muito obrigado pela gentileza, doutora Ludmila. Um bom dia para a senhora. Bom dia para vocês, obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada, doutora, pelas explicações extraordinárias e também pelas flores, sempre bem-vindas aqui na nossa programação.